meus irmãos, meus amigos. Nós estamos estudando o livro de 2 Samuel. Estamos no segundo capítulo. Já terminamos o estudo referente ao primeiro livro de Samuel, onde Deus ministrou bastante princípio da palavra, muitos princípios ao nosso coração, e creio que não será diferente nesse livro. Continua agora a história de Davi, nesse capítulo 2, o início desse capítulo, a gente percebe Deus realizando na vida de Davi aquilo que Deus havia prometido. Davi se volta para Deus, depois dos acontecimentos do capítulo 1, a gente estudou na semana passada. Davi se volta para Deus e pergunta para Deus se ele deve subir e governar alguma das cidades de Judá. Saul havia morrido e Davi sabia do chamado de Deus para ele. Deus havia ungido Davi rei sobre Israel, mas Davi não em nenhum momento falou sobre governar enquanto Saul estava vivo. Mas quando Saul morre e a notícia chega a Davi, Davi pergunta para o Senhor: é essa a hora? É esse o momento? Chegou mesmo o tempo, chegou a hora? Como isso deve nos ensinar, não é, meus irmãos? Porque Davi tinha um chamado de Deus, já tinha sido ungido para esse propósito. E ele em nenhum momento passou à frente de Deus para fazer acontecer aquilo que Deus havia falado com ele. E é incrível quando Deus faz promessas a um homem de Deus, e a gente observa isso na vida de muitos homens de Deus. Parece que o chamado chega junto com uma impossibilidade, ou com algumas impossibilidades. E muitos se atropelam porque não conseguem saber esperar o tempo de Deus realizar as coisas. Não conseguem discernir o tempo das coisas acontecerem. E acabam tomando a frente de Deus, fazendo o que não deveria fazer, como a gente já estudou algum tempo atrás, com alguns homens de Deus que passaram à frente de Deus nos seus propósitos, nos seus chamados, e acabaram se equivocando, como o próprio Moisés, que ao entender que Deus o havia chamado para ser um libertador, se julga juiz do seu povo e vai lá defender o hebreu que estava sendo perseguido pelo egípcio, mata o egípcio. Depois, achando que o povo ia entender que Deus estava levantando ele, mas ninguém entendeu nada quando ele foi dividir ali a discussão dos dois hebreus, e eles falaram para ele, você vai fazer com a gente igual você fez com o egípcio? Porque as coisas têm que estar no tempo de Deus. No tempo de Deus, as pessoas que um dia te resistiram, elas vão se aliar a você. No tempo de Deus, as circunstâncias, tudo coopera. Quando o tempo de Deus chega para o chamado de alguém, quando o tempo de Deus chega para o propósito de Deus, para aquilo que Deus deseja realizar na vida de alguém, Deus faz acontecer. Mas tudo ao seu tempo. E Davi entendeu isso. Ele entendeu que Deus já havia dito, e ele cria tanto no que Deus falou que algumas vezes ele poderia ter adiantado esse tempo, quando Saul esteve nas mãos dele, perseguindo ele, querendo matá-lo, e ele não tirou a vida de Saul. Ele poderia ter se adiantado, poderia ter tomado o trono, mas ele não fez isso. Ele acreditou que se Deus tivesse realmente prometido isso a ele, como ele cria piamente, Deus iria fazer. Davi não teve uma vida vítima da promessa de Deus.
ele não ficou vivendo para subir ao trono. Ele não fez disso o seu motivo de vida. Muitas vezes se fala aqui dos sonhadores, né? Mas Davi não era o seu sonho, assim como não foi José, o sonho que sustentou. O que sustentou Davi foi crer que Deus estava com ele. Ele fez de Deus o seu motivo de viver. Ele fez do Senhor a sua motivação de vida. E a promessa de Deus fazia parte da sua vida. A promessa de Deus fazia parte da sua existência. Portanto, quando ele precisava fugir para não morrer, ele fugia para não morrer. Quando ele precisava tomar algumas decisões, ele pedia direção a Deus e decidia segundo a vontade de Deus. Ele não fez do chamado maior do que Deus na vida dele. E muitos homens de Deus, às vezes, erram por fazer das promessas maiores do que o próprio Deus. As promessas de Deus, elas nos motivam, né? Elas são uma das maneiras onde Deus sustenta a nossa fé, mas elas não podem ser maiores do que Deus na nossa vida. Nós não devemos viver em função disso. Nós devemos viver em função da nossa fé em Deus, do nosso crer em Deus, da nossa fidelidade a Deus. Sermos fiéis a Deus. Promessa se cumprindo no tempo que a gente esperava ou não se cumprindo. Nós devemos permanecer crendo no que Deus é, em quem Deus é e no que ele falou. Davi, ele não vivia em função disso. Mas aí logo que vem a realidade, ele pergunta para Deus, chegou a hora? Se fosse outro momento, né, teve capítulos que ele nem perguntava nada a Deus. E foi onde ele cometeu as decisões mais terríveis, onde ele cometeu as maiores atrocidades. Foi quando ele decidiu sem a direção de Deus. Mas Davi aqui já estava de volta ao centro da vontade de Deus. E o coração dele agora queria a direção de Deus em tudo. Mas não parece incoerente? Deus havia ungido Davi. Saul morreu, Davi reina. Mas Davi, ele não estava assim. Ele estava tão interessado na vontade de Deus, que mesmo tudo indicando que era aquilo, né, que Davi deveria fazer, Davi se volta para Deus e ele não é mais guiado pela circunstância. Nós não podemos ser guiados por circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins. Ah, mas tudo indica que. Tudo indica que. Está desenhado, é isso que eu tenho que fazer. Mas será que é essa a vontade de Deus? Será que é esse o desejo de Deus? Será que é isso que Deus quer para você? Será que é nesse momento que Deus quer? Davi aprendeu a duras penas que ouvir Deus é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Porque mais do que sucesso e fracasso, mais do que as conquistas, Davi entendeu que vale é ter comunhão com Deus, é ser direcionado por Deus, é andar com Deus, é andar com Deus. E Deus fala para ele, sim, sobe. Então Deus falou uma resposta bem direta para Davi, sim, sobe. Então Davi perguntou, né, a qual subirei? E Deus respondeu também de uma maneira objetiva para Davi, sobe a Hebrom. Hebrom é uma cidade cujo nome significa lugar de refúgio, significa aliança, e atualmente o nome atual da cidade significa o amigo.
Deus manda Davi subir para essa cidade, a cidade de aliança, onde Deus estava marcando um novo tempo na vida de Davi, onde pessoas iriam se aliançar a Davi. Ele tinha já os seus guerreiros lá, mas agora ele está indo para uma conquista nova. Ele está indo para uma cidade conquistar pessoas que iam se aliançar a ele, no chamado dele, no propósito dele, naquilo que Deus havia direcionado a Davi. Tudo no reino de Deus nós devemos fazer debaixo da direção de Deus. É para ir para ali, Senhor? É para ir para cá, Senhor? Qual movimento nós devemos fazer? Nós perdemos anos da nossa vida, perdemos muito tempo nos desviando da direção de Deus. A obediência à voz de Deus, mesmo que ela aparente ser contramão do que a realidade diz, mesmo que a aparência da obediência a Deus possa parecer até um devaneio, uma loucura, mas o melhor da vida de um homem de Deus é obedecer a Deus, mesmo quando tudo indica ao contrário. Você está descansado no que Deus te disse, direcionado pelo que Deus te falou. Você não vai mais andar de acordo com as circunstâncias. Davi aprendeu isso e eu e você precisamos aprender isso. Você, como servo de Deus, pode estar olhando para o teu chamado, para aquilo que Deus falou para você, e você não vê as coisas acontecerem como você esperava, no tempo que você esperava, na velocidade que você esperava. Mas as coisas de Deus acontecem de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus. Quem sabe você e eu não estejamos precisando aprender a ser direcionados por Deus, aprender a pedir a Deus sua voz, sua direção no nosso caminho. Parecia natural que Davi assumisse o trono, assumisse o reino, assumisse o governo, mas ele foi pedir direção a Deus. E Deus falou para ele o que fazer e onde fazer. Deus falou para ele o que fazer e com quem fazer. Aonde estar. A direção de Deus é tudo que eu e você precisamos. Amém? Amém? Tem coisas que parecem desenhadas para nós, claras, límpidas. Quem olha de fora pensa assim, mas é só fazer. Mas eu e você não podemos agir de acordo com a circunstância. E tem coisas que parece que não é para fazermos, que parece claro também, mas que também Deus pode nos direcionar a fazer. É importante a gente ouvir Deus. Tem um pastor que fala, se não me engano é Hernandes Dias Lopes, que é melhor um deserto com Deus do que a terra prometida sem Ele. A terra prometida sem Deus não vale nada. Vale mais um deserto em comunhão com Ele, onde Ele fala conosco todos os dias, amém, onde Ele traz o maná, onde Ele ministra o nosso coração, onde Ele fala conosco, do que viver numa terra da promessa, abençoado, cheio de conquistas, mas o coração longe dele. Que Deus possa gerar no nosso coração uma convicção de fé, que busque ouvi-lo. E Davi, então, vai para Hebrom, junto com Ainoã, filha de Jezreel, Abigail, suas duas esposas, a viúva de Nabal, a carmelita. Ele levou seus soldados, a família dos seus soldados, foram todos para Hebrom. E os cidadãos de Judá foram a Hebrom, e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informado de que os moradores de Jabes,
E eles ungiram Davi rei da tribo de Judá. Como eu havia falado, pessoas agora se aliam a Davi. Davi que estava fugindo de Saul. Agora o seu perseguidor caiu e começa um novo período na vida de Davi. Um período onde ele vai governar sobre Judá, que era a tribo de onde ele descendia. E as pessoas da tribo de Judá são os primeiros a reconhecer que Deus havia levantado Davi. Deus faz isso, irmãos. Deus, ele fez com que os parentes de Davi reconhecessem que foi Deus quem chamou Davi. Tudo isso acontece no tempo de Deus. Deus fez com que a cidade onde Davi nasceu reconhecesse que Deus havia levantado Davi. Irmãos, que seja assim também na minha vida, na sua vida. Que o tempo de Deus, que a gente aprenda a esperar o tempo de Deus das coisas acontecerem. Porque no tempo de Deus das coisas acontecerem, os primeiros que vão reconhecer são os da tua terra, que Deus marcou você, que há algo diferente de Deus sobre a sua vida, que Deus marcou você com o chamado, que há um propósito de Deus para você. Deus vai fazer com que as pessoas da tua cidade percebam que Deus te levantou para um propósito na sua geração. Creia nisso. Creia que Deus vai fazer pessoas se aliarem a você no propósito que Ele tem para a sua vida. Davi passou algum período onde só quem estava mais perto dele, né? Você pode falar, mas eram 600 homens com suas mulheres e filhos. Realmente era um exército com Davi. Mas para proporção do que Deus havia prometido a Davi alcançar a sua nação, aquele povo, Davi mesmo falou, eu sou uma pulga. Ele falou para Saul, eu sou um cão morto, quem sou eu? Né? Para proporção do que Deus havia, para a grandiosidade do que Deus havia falado com Davi, aquele povo que estava com Davi ainda era um povo muito pequeno. Mas Davi nunca ignorou e nunca tratou como coisa de menor valor aquilo que Deus já havia colocado na mão dele. Não ignore o tempo das pequenas coisas, os princípios, os inícios, os pequenos começos. Deus não está apenas realizando sonhos. Deus está construindo, junto com você, uma história que envolve as tuas impossibilidades. Para que quando a promessa aconteça, você saiba que foi Ele que realizou na sua vida. E que se não fosse Ele, você não teria condição alguma de viver tudo que Deus disse para você. Então Davi, no mesmo versículo 4, ele demonstra novamente que seu coração voltou para o lugar. E ele louva, ele engrandece a atitude do povo de Jabes de Gileade, que tiraram Saul dos muros e sepultaram, né, Saul. E Davi fala para eles, né, bendito sejais do Senhor por terdes realizado essa obra de misericórdia para com Saul vosso Senhor, e lhe terdes dado uma digna sepultura. Que o Senhor tenha para convosco misericórdia e bondade, e eu também vos farei bem, porque assim procedeste. Agora enchei-vos de coragem e sede valorosos. Saul vosso rei está morto. Quanto a mim, a casa de Judá já me consagrou seu rei. Davi
aproveita, né, esse momento para se aliar aos valentes, guerreiros, corajosos homens de Jabes de Gileade, que sem temer os filisteus, foram lá e pegaram os cadáveres de Saul e de seus filhos para lhe dar uma sepultura digna. Davi, vendo que eram homens corajosos, já pensa logo, esses homens têm que estar do meu lado, né? Eu não posso deixar primeiro, de elogiar a sua coragem, a sua atitude corajosa, e também preciso trazê-los para o meu lado. Traga para o seu lado, no propósito de Deus, pessoas que tenham atitudes corajosas, pessoas de Deus que não tenham medo, que não temam o inimigo, né? Não deixe passar as pessoas de quem Deus fale algo, faça chegar algo aos teus ouvidos, né? Esteja atento ao seu redor. Tem muita gente que ainda nem serve a Deus, mas que você pode vislumbrar alguém que pode ser tremendamente usado por Deus. Não deixe passar. Não deixe as oportunidades passarem de se aliar com gente que faz a diferença. Com gente que tem atitudes que fazem a diferença. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, e o proclamou rei de Gileade sobre todos os azuritas em Jezreel, Efraim, Benjamim e por toda a terra de Israel. Abner, ele era primo de Saul, e um guerreiro experimentado. Ele pega um filho de Saul e consagra como rei sobre as outras tribos de Israel. Então Davi está reinando sobre Judá. E Isbosete, filho de Saul, está reinando as outras tribos, sobre a tutela de Abner, tendo Abner como seu conselheiro. Na verdade, a gente vai ver no próximo capítulo que ele era muito medo de Abner. Ele tinha pavor de Abner, né? Ele tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Porque tudo aquilo que é feito na vontade do homem. Por que Abner levanta Isbosete? Porque Abner era filho de Saul, no natural, pelo natural. Esse homem deveria herdar o reino como familiar de Saul. Por isso que Abner levanta esse homem. Por isso que Abner levanta Isbosete como rei. Mas a vontade de Deus é a que vai prevalecer e é a que vai permanecer. Isbosete reina apenas 2 anos. Seu período de reinado é muito curto, porque apenas aquilo que é de Deus vai permanecer. O que é do homem vai cair. O que é levantado na força do braço do homem vai cair. Está fadado a cair. Mas aquilo que Deus levanta, aquilo que Deus cria, Deus sustenta. Deus, ele sustenta as suas ideias. Ele sustenta os seus propósitos. Mas ele não tem compromisso com aquilo que é levantado ao contrário da sua vontade, em desacordo com a sua vontade. Davi reinou em Hebrom sobre a tribo de Judá durante 7 anos e 6 meses. Porque depois Davi passou a reinar sobre todo Israel. Está entendendo? Depois, o que aconteceu? Abner, ele
toma o exército e parte para Gibeon. Joabe, que estava com Davi, Abner estava com Ibosete. Joabe estava com Davi. Esse Abner é o que estava com Saul lá na caverna. Quando Davi gritou lá, Abner, você não é homem não? Porque ele não havia protegido Saul como deveria, porque Deus fez cair um sono profundo sobre todo o exército. Esse é Abner. E Joabe está com Davi. Eles são irmãos. Oi? Esses dois são irmãos. Abner e Joabe. Não. Joabe é irmão de Azael e tem outro que ele é irmão também, a gente vai ver aqui. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo tomou posição no lado da represa e a outra tropa no outro lado da represa. Então ficou um de um lado, o outro do outro, e a represa separando os dois grupos de homens, de guerreiros. E aí Abner tem uma ideia de que a guerra se dê da seguinte maneira: 12 lutam contra 12. E se a gente lembrar, quantas tribos eram, né? Eram 12 príncipes de Jacó. E eles colocam aqui como se 12 representantes de Davi, 12 representantes de Isbosete, representando como quem vencesse fosse Israel vencedor ali. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é uma guerra dentro de uma mesma nação. Irmãos guerreando entre si. O que está acontecendo é uma guerra dentro do próprio povo de Deus. Está querendo disfarçar como se o resultado fosse a vitória seria povo de Deus também, e não deixaria de acontecer. Mas o que está acontecendo é que um irmão está matando o outro. Povo da mesma nação, um matando o outro. Tem um dito que Abraham Lincoln, né, quando ganhou a Guerra Civil, foi perguntado sobre como ele estava se sentindo, tendo vencido a guerra. Ele disse que numa guerra entre irmãos não há vencedor. É o que acontece aqui. Uma guerra entre uma mesma nação, guerreando contra ela mesma. Não tem vencedor. Só há derrotados. E a batalha é sangrenta, dura muito tempo. Nesse meio tempo, os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai é o outro filho de Zeruia, que é irmão. Os 3 são irmãos, Vitor. Joabe, Abissai e Azael. E Azael, ele era um jovem que corria muito. Ele foi atrás de Abner. E Abner já não era um garoto. E ele foi correndo atrás de Abner, correndo. E onde Abner ia, ele ia atrás. Aí chegou uma hora que Abner perguntou: você é Azael? Aí ele: sou Azael. Aí Abner: olha só, vai pegar um soldado. Pega um soldado meu aí, prende ele e pega o despojo para você. Se você está querendo alguma recompensa de guerra, vai lá, pega um soldado meu. Aí Abner não fez isso, continuou atrás dele. E ele virou e falou novamente: meu filho, vai para a direita ou para a esquerda. Porque se eu te matar, como que eu vou olhar, como que eu vou encarar de novo o rosto do seu irmão? Como que eu vou olhar para o seu irmão? E ele continua indo atrás de Abner. Abner tinha os defeitos dele, mas era um valente do povo de Deus, era um guerreiro. E ele dá um conselho para esse menino. Ele não queria matar esse menino. E ele dá um conselho para esse menino. E esse menino, que era muito bom corredor, correu para o lugar errado. Ele correu para cima da lança de Abner. Abner o fere e o fere de morte. Cuidado com a precipitação, em achar que você, pelo que você faz de bom, pelo que você sabe fazer, e tentar ganhar as guerras na força do seu braço.
tentar fazer as coisas do seu jeito. Ouça conselhos. Não seja precipitado. Abner havia dado um conselho a ele. E a gente vai ver no próximo capítulo que isso aí vai trazer consequência. Para o próprio Abner, isso vai trazer uma consequência. E o que acontece é que ele acaba morrendo. Todo mundo do exército que passa por ali, para onde Azael morreu. Joabe e Abissai vão perseguir Abner e ao final do dia chegaram à colina de Amá, que está a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeon. Mas eles ainda não sabem, né, que Abner matou Azael. Eles ainda não sabem que foi Abner quem matou Azael. E aí, os soldados da tribo de Benjamim, seguindo Abner, se reuniram novamente, formando um só grupo, e ocuparam o alto de um monte. Ou seja, aqueles que estavam perdendo a batalha, que eram os aliados de Abner e de Isbosete, se reúnem com ele de novo num monte, no alto de um monte. E Abner brada, grita para Joabe: você vai continuar com sua espada a derramar sangue para sempre? Como se fosse uma decisão só de Joabe a guerra. Mas ele tem um clamor mais sábio do que os que estavam com Davi. Porque ele entende aqui que quem está morrendo de um lado e de outro são irmãos. Após ele matar o irmão de um amigo, porque eles serviam a Saul juntos antes de Davi começar a fugir de Saul e Joabe ir com Davi, ele considera, isso traz um peso sobre o coração dele. Pena que alguns Azaéis tenham que morrer para que alguns Abners tomem consciência do mal que estão fazendo. Pena que alguns inocentes, servos de Deus, tenham que morrer para que alguns líderes experimentados tenham que entender que o papel deles não é matar. A igreja deveria ser um lugar de cura. E muitas vezes é um lugar de ferida, um lugar onde se persegue, se mata. O próprio povo de Deus matando o próprio povo de Deus. E pena que alguns cheguem a se desviar do caminho para nunca mais voltar, por conta de gente que não percebeu a dignidade, a responsabilidade do propósito, do chamado, daquilo, do lugar que Deus o colocou. Não digo lugar no sentido de status, mas de propósito. Que nós possamos, como igreja de Deus, entender que nós não fomos chamados por Deus para ferir nossos irmãos. Em nome de uma guerra, em nome de uma conquista, um reino dividido sempre vai ter vítimas. Jesus falou sobre isso. Um reino dividido contra si mesmo não prosperará. Não tem como prosperar um reino que se divide contra si mesmo. Que Deus possa gerar unidade na igreja. Que o clamor do nosso coração seja pela unidade. A unidade em torno dos princípios da palavra, em torno da verdade bíblica. Que a nossa unidade não seja ao preço da verdade, mas que a gente possa buscar a unidade. Que haja uma busca pela unidade. Abner, ao ver o seu povo ferido, os que estavam com ele, e agora, ao perceber que ele matou Azael, que estava perseguindo, e ele teve que matar, ou era ele ou Azael. Azael não estava indo fazer carinho nele. Ou era ele ou era Azael. Ele ainda avisou uma vez, duas.
E o menino continuou na sua perseguição. E aí ele percebeu a bobagem que eles estavam fazendo. Ao dividir o reino e, ao invés de seguir a voz de Deus, ele que levantou Esbozete. Ao invés de ouvir, porque ele depois, no próximo capítulo, nós vamos ver isso, ele mesmo reconhece que Deus havia prometido e levantado Davi. Ele mesmo declara isso. Ou seja, ele sabia qual era a vontade de Deus, mas mesmo sabendo a vontade de Deus, foi lá, dar o jeitinho dele de fazer a vontade dele. Ah, irmãos, como nós precisamos converter o nosso coração da arrogância, da soberba, porque muitas vezes ao resistirmos à vontade de Deus e desejarmos, tentarmos fazer a nossa, inocentes morrem, pessoas perdem a fé, pessoas se desviam do propósito de Deus, do Evangelho. Que você possa despertar, se você é um Abner, um líder na casa de Deus, e em nome de sua liderança tem negociado vidas, que você possa se despertar. Não é um lugar, não é a liderança, não é o seu império, não é o seu trono. O propósito não é esse. Deus levantou Davi porque Davi era um pastor. E Deus levantou você também porque você é um servo de Deus, uma pessoa que ama vidas. Então não perca o foco. O foco não é gerar um império, não é estrutura humana, não é ter um grande prédio suntuoso enquanto as vidas se perdem. Seu propósito são as pessoas. O reino de Deus se move através da glória de Deus na vida de gente transformada. O reino de Deus não se move por nada dessa terra, não se move por dinheiro, não se move por estruturas. O reino de Deus se move pelo poder do Espírito Santo na vida de gente que é transformada, na vida de gente que vive uma nova vida. Não perca o foco. Corrija o seu coração para o alvo do propósito de Deus. Não deixe se perder. Mas recomece. Se você errou, tem tempo de consertar. Abner se consertou. Ele errou, mas ele aqui junta os seus. E ele grita para Joabe: até quando você vai ficar com a tua espada? Porque ele já tinha recolhido a dele. E aí Joabe fala, o próprio Abner continua falando: você não sabe que isso vai trazer mais amargura? Até quando você vai se demorar a ordenar as suas tropas que desistam de perseguir teus próprios irmãos? Diante do que Joabe exclamou em resposta: juro pelo Senhor, que se você não tivesse erguido tua voz, o meu exército perseguiria cada um dos teus irmãos até amanhã de manhã. Olha só, Abner fala para Joabe que aqueles que ele está matando eram irmãos dele. Joabe responde que aqueles que ele estava matando eram irmãos de Abner. Ele meio que não aceita o fato de que aqueles também são seus irmãos. Porque ele fala: eu perseguiria a cada um dos teus irmãos. Dos teus irmãos. Não é isso que muitas vezes acontece na igreja? Nos movemos em tribos. Somos todos povo de Deus. Mas uma tribo ataca a outra tribo, que ataca a outra tribo, que ataca a outra tribo. E até brincam chamando de primos, né? Quantas vezes eu já fui chamado de primo? Que não são irmãos, são primos. Nós precisamos nos converter, porque somos irmãos. E aqui era um ataque de morte, mas a Bíblia fala, Jesus disse
que aquele que odeia seu irmão é assassino. Aquele que odeia seu irmão é assassino. E ele manda soar a trombeta, Joabe, todo o exército suspende o combate e Israel para de perseguir e a guerra termina completamente. Abner e seus homens caminharam durante toda a noite no Vale do Jordão, atravessaram o Rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte chegaram à cidade de Manaim. Assim que Joabe cessou sua perseguição, reuniu seu exército e verificou que faltavam 19 guerreiros além do seu irmão Asael. Joabe não sabe, ele está falando teus irmãos, mas morreram 19, foram poucos, né? Morreram 19, mas o irmão dele também morreu naquele combate. Alguém que ele não desejava que morresse, acabou morrendo ali naquele combate. E daqueles que estavam com Saul, 360 homens morreram, que pertenciam à tribo de Benjamim. Então levaram o corpo de Asael e o sepultaram no túmulo de Belém. Depois disso, Joabe e seus guerreiros marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao raiar do dia. Depois que houve o morticínio, cada um foi para o seu lado de novo. E no versículo 1 do capítulo 3, a Bíblia nos fala, né, que muito tempo durou o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia ficando cada vez mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Estavam lutando contra a vontade de Deus. Deus queria levantar Davi, mas o homem não queria levantar Davi. O homem queria levantar Saul. E pelo desejo do homem de fazer a sua vontade, pessoas foram morrendo, o conflito foi acontecendo e a tribo de Benjamim, os que eram de Saul, foram se enfraquecendo e os que estavam com Davi foram se fortalecendo. Tudo aquilo que se opõe a Deus vai se enfraquecer. Tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus pode aparecer como um movimento mais forte, mas vai enfraquecer. No final, a vontade de Deus vai prevalecer. O propósito de Deus vai reinar, vai governar. A vontade de Deus. O mais difícil, porque Davi, acabou a perseguição de Saul. Agora vem o filho de Saul. Acabou uma luta, agora vem outra luta. Davi agora tem que lutar contra o descendente de Saul, que decide ocupar o lugar que Deus havia chamado Davi. Não quero ficar falando aquelas mensagens, de vingança gospel. Aqueles que foram contra você, vão ver quando Deus te colocar. Não tem nada a ver com isso. Mas o que você tem que entender é que se Deus fez uma promessa, o propósito de Deus vai se cumprir. Seu coração tem que estar em Deus. O meu coração precisa estar em Deus, para ouvirmos a sua direção, para permanecermos no meio da dificuldade, no meio das circunstâncias que surgem, e focar os nossos olhos no Senhor. E se Ele realmente disse, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele vai fazer acontecer o propósito dEle. Se Deus tem uma promessa para o teu filho, para a tua filha, para a tua família, para você. Se Deus tem uma promessa,
chamado para você, para os teus. Você não tem que fazer as tuas mãos fazerem acontecer na força do teu braço. Estou falando que você tem que cruzar os braços e preguiçosamente esperar acontecer. Não foi isso que Davi fez. Mas Davi viveu a sua vida com Deus. E na hora que ele percebeu que seria o momento, ele perguntou para Deus: é agora, Senhor? E o Senhor falou: vai, né? Sobe. Deus nem falou muita coisa. Deus falou: vai. Deus falou: sobe. Ele falou: para onde? Para Hebrom. Quem sabe não seja esse momento e Deus também está levantando você e falar para você: sobe. Sobe para onde? Sobe para Hebrom, para o lugar da aliança, onde eu quero colocar você do lado de gente que quer servir, gente que tem propósito de vida, gente que tem direção de Deus. Não vá para qualquer lugar, vai para onde Deus te direciona. Não vá tomando decisões. Filho, pega um pouco de água para mim, por favor. Não vá tomando decisões de ir para lugares que Deus não está mandando você ir. Mas se coloque diante do Senhor, para que Ele te dirija, para que Ele te guie. Ouça a voz do Espírito Santo, para que Ele coloque você ao lado de pessoas que sejam bênçãos, sejam canal de Deus na tua vida. Que Deus abençoe sua vida. Você, homem de Deus, mulher de Deus. Tantas impossibilidades que aconteceram no teu chamado. Tantas notícias negativas. Tantas desistências da tua parte. Você já passou por momentos de pensar em: não é isso que Deus tem para mim, não. Eu estava enganado. Deus falou, mas não foi Deus que falou. Eu pensei da minha cabeça tudo isso. Você já pensou em desistir de tudo? O chamado de Deus para você. As vozes da nossa alma saltam nesse momento. Mas Deus te chamou, Deus te escolheu. Deus não errou de endereço quando escolheu você. Pergunta para Deus se não é esse o momento. Assim como Davi perguntou. Quem sabe essa palavra não está chegando a você para te dizer exatamente isso. Deus te chamou para brilhar nessa geração. Não brilhar como uma estrela, mas como um satélite da luz de Deus. Como alguém que reflete a glória de Deus. Como alguém que foi iluminado pela glória de Deus. E aí pode iluminar com a glória com a qual foi iluminado. Deus quer usar você. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que está desistido de você mesmo, da sua família, do seu chamado, das promessas de Deus. Talvez você viveu olhando as promessas, vivendo sua vida de base nas promessas, como elas, na sua visão, demoraram a acontecer. Você desistiu pelo caminho. Porque seu olhar não estava em Deus, mas estava no que Deus te falou, no sentido de confiar, colocar a sua expectativa apenas nos acontecimentos. Como não aconteceu do jeito que você esperava, na hora que você esperava, veio o desânimo. Mas o mesmo Deus que dá a promessa é o mesmo Deus que sustenta. Quantas vezes Deus foi até Abraão antes de Isaac nascer e lembrando a promessa. Que Deus te lembre as promessas que Ele fez a você nessa noite. Você se desperte. Quem sabe não é esse o tempo. Sobe para Hebrom. Sobe para a terra da aliança. Para o refúgio de Deus.
para o lugar do amigo, onde o amigo está. Deus, eu quero orar pelas pessoas que hoje ouviram essa palavra. Pedir ao Senhor que o Espírito Santo que faça ruminar no coração aqueles que foram alvos dessa palavra, para que possam, Senhor, ser instrumentos vivos da Tua graça, que a Tua glória, que a Tua presença, que o Teu poder, que o Teu amor venha sobre as vidas. Eu te louvo, Senhor, te agradeço pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, que o Senhor possa falar aos corações, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.